De volta já aqui com Bem Assim, e como vocês já sabem também, dia de quarta-feira é dia do quadro Neuro e Mais aqui no programa. Então vamos lá conferir qual é o tema de hoje. Quarta-feira é dia do quadro Neuro e Mais aqui no Bem Assim. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre análise de comportamento aplicada. Eu já estou aqui com os meus convidados. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença de vocês, Dr. Rodrigo. Bom dia a todos. Hoje é um tema de extrema importância, muito debatido, muito falado, que está muito em alta em todo mundo. Vai ser muito legal hoje. Muito bem. E ao lado do Dr. Rodrigo, a gente tem o Franklin Leal, ele que é neuropsicopedagogo. Isso. Acertei? Acertou. A minha formação é psicologia, depois eu fiz psicopedagogia, neuropsicopedagogia, análise do desenvolvimento aplicado ao ABA. Estou fazendo gestão de pessoas e neuropsicologia. Muita coisa. Que currículo, hein? Passei vergonha agora. E sou pai de... Isso, imagine eu. E sou pai de TEA nível 1, sem comprometimento intelectual, o antigo Asper. Muito bem, daqui a pouco eu quero conhecer mais dessa história. Rodrigo, vamos falar um pouquinho sobre ABA hoje, né? Isso. Hoje, Mara, a ABA está muito em alta, muito se fala em ABA, muito se fala em análise do comportamento. E Frank pode confirmar, infelizmente as pessoas aplicam de forma errada. Sim. As pessoas fazem, eu faço ABA, um ABA que você vê que na verdade não é um ABA, é uma terapia convencional, não tem a ciência envolvida. Porque o ABA, que é a análise comportamental aplicada, não é um método, é uma ciência que tem uma complexidade muito grande, que exige um estudo do comportamento da criança e traçar objetivos com questionários, com inventários, para poder a gente trabalhar as habilidades que estão comprometendo a funcionalidade daquela criança. Nosso objetivo é sempre tentar minimizar todos os comportamentos que são negativos e otimizar os comportamentos funcionais ou positivos. Muito bem. Franco, vamos explicar um pouquinho mais sobre a ABA, como é que ela é aplicada? Pegando esse gancho, ele falou bem. Assim, existe uma série de clínicas abrindo por aí, mas assim, que se denominam ABA, mas que não estão trabalhando com ABA. Sim. Porque para ser ABA, existem essas peculiaridades todas que o doutor falou. Entendeu? Que na prática não é muito fácil. Né? Tem gente que faz o curso de 6 meses e acha que já está pronto para fazer ABA. E, além disso, tem toda a complexidade da própria clínica, que tem que estar preparada, tem que ter alguém mais preparado, mais experiente para estar orientando esses profissionais, para que a coisa aconteça da forma correta, de fato, né? Porque tem muita gente dizendo, estou trabalhando com ABA, sou profissional ABA, mas na prática mesmo, ali no dia a dia, não está. Porque tem muitas peculiaridades, desde a sala, desde como tem que ser a sala, como tem que ser a cadeirinha, como é que tem que ser a mesa, como é que o terapeuta tem que estar junto ao paciente. E tudo isso envolve um bom trabalho, né? Sim. Dentro da ABA, da ciência ABA, como ele falou. Como é que se dá essa análise do comportamento? A gente tem algumas hierarquias, né? Tem um analista do comportamento, tem um supervisor, tem a equipe que aplica, tem a equipe, porque a ABA a gente aplica, Mara, em todos os ambientes da criança. Sim. No parque, na escola, na casa, na clínica. Tudo que a criança é submetida a uma demanda, a gente tem que analisar o comportamento e aplicar a ciência ABA. Existe também, a gente tem que fazer no ABA um plano de ensino individualizado. Vejo muita criança que faz eu faço ABA, eu faço ABA. Cadê seu plano de ensino individualizado? Não tem. Não tem. Como é que a gente vai trabalhar? Eu sempre falo para os pais, Frank, tudo que a gente planeja tem mais chance de dar certo. Então, o tratamento do TEA tem que ser um planejamento. O que é que eu estou observando na criança que está mais comprometendo-a neste momento? É isso. Vamos trabalhar todo mundo isso? Como vamos trabalhar? Em quais ambientes? Como a equipe vai se entrosar? Né? Isso é a ABA verdadeira, que é muito bem aplicada nos Estados Unidos. A gente sabe muito bem disso. E, inclusive, existe um treinamento dos pais para tratar a criança no espectro. Porque, Mário, o que os americanos perceberam? Devido ao aumento do caso de autismo, que ocorre no mundo todo, né? O mundo todo está aumentando os casos de autismo. As pessoas às vezes falam, está tendo um diagnóstico no Brasil, será que estamos errados? Veja, o Brasil não está na contramão do mundo, é um aumento mundial. Eles viram que as equipes não têm capacidade de abraçar todas essas crianças, porque tem poucos profissionais habilitados. O que estão fazendo? Treinam os pais, que é quem está com a criança o tempo todo. Então, a ABA também exige treinamento dos pais, porque o pai está com a criança de tarde, de noite, no parquinho, na escola. Então, existe essa análise, essa avaliação dos comportamentos que a criança tem, e a gente busca o que está causando esse comportamento.
Acho que essa é a questão, né, Franklin? É. O que está gerando esse comportamento inadequado? Vamos tentar descobrir o que é isso, vamos trabalhar para que isso melhore, né? E isso exige toda uma análise muito complexa. A aba não é chegar Às vezes na tem a ver clínica- com a família, a própria Com a família. família. Porque não é porque ele é aba, mas ele tem todo o conjunto, todo o meio Sim. que também vai interferir no comportamento dele, né? A gente diz sempre que não existe desculpa, TEA, né? Não existe um TEA igual ao outro, né? Então as pessoas são diferentes e o meio que ela vive também está contribuindo para aquele comportamento. Às vezes de birra, né? Ou de estar muito isolado, a família não está ajudando aquela criança, né? De vamos lá, vamos passear, vamos chamar, chegou seu primo, não sei o quê. A família meio que esquece um pouquinho o filho e aí é que ele vai se tornar isolado mesmo, Sim. né? Por outro lado, a questão também da birra, de não entender, por isso que é importante o treinamento dos pais. Às vezes, os pais não sabem como lidar, e como ele disse mesmo, é muito novo isso. Nós estamos pensando em fazer um treinamento com pais, porque eles não sabem como lidar. Então, eu vou bater, eu vou botar de castigo, eu vou fazer o quê? E quando está no shopping, que dá aquele show, que fica todo mundo olhando, como é que eu devo me comportar? Entendeu? Então, eles ficam meio perdidos. Então, às vezes, tem um comportamento excessivo, extremo, tanto de um lado como do outro, de deixar demais e deixar a criança muito mimada. E aí, às vezes, entre a gente conversando, os profissionais dizem, não, isso aqui é mimo, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é mimo. Ou então é medo, o pai está batendo, então não é legal, então a gente precisa, isso aí é perfeito. Treinar os pais é uma coisa nova que a gente não vê muito, e que eu já estou pensando em fazer lá na clínica, sabe? Treinar os pais. Perfeito, porque eu acho A Sheila até falou isso, né? Exatamente, eu ia falar. Teve alguma entrevista por aqui que a gente também escutou bastante isso. A né, própria essa mãe falando. importância. Isso. A gente tem que saber diferenciar o que é birra, o que é da personalidade dela, o que é da infância, do que é do comportamento autista. Porque tem o transtorno, tem o TEA, mas também é uma criança. É uma criança. Né? Não deixa de ser uma criança. Exatamente. A gente tem que Exatamente. impor limites, né? Enquanto criança, enquanto educação, enquanto Que educar. vai reproduzir o comportamento que tem em casa. Sim. E às vezes a gente observa coisas muito complicadas, do tipo violência doméstica. É horrível. Então a criança começa a reproduzir na sala um comportamento que ele está vendo em casa, o pai batendo na mãe ou batendo nele, entendeu? Às vezes tem a ecolalia tardia, que traz muita coisa, o menino, a ecolalia tardia, acontece, a mãe, o pai, o avô falam uma coisa em casa de manhã, de tarde ele leva para terapia assim do nada. E a gente vai juntando tudo e quando a gente se reúne para falar da criança, pô, essa criança está sofrendo alguma coisa em casa, entendeu? Porque tem muito isso. Com posse dessas informações, dessa análise, qual que seria o próximo passo? No caso de perceber alguma Sim, questão... fez a análise comportamental, Tá. né? E agora, consegui aqui avaliar, analisar, o que eu faço agora com essas Tá, informações? aí a gente vai fazer um PEI, que no caso da minha clínica sou eu que faço, que eu sou supervisor, até que o doutor me convide para a clínica dele. Vamos lá, em breve, você vai estar com a gente. E então eu faço, a gente trabalha com Portage, o inventário Portage, o AFLS, para as crianças mais velhas. Existe uma série de inventários, que nada mais é que questionários, alguns jogos, alguns testes, para ajudar a gente a fazer essa avaliação. Certo. Certo? Feito isso, a gente vai fazer o PEI, que é bem complexo e leva muito tempo. Às vezes a gente atropela o PEI. A gente faz um programa e diz assim para os aplicadores, aplica esse programa enquanto isso eu estou fazendo o PEI. Porque o PEI é bem mais complexo, certo? O PEI vai dizer que o que é que de fato, como ele falou, o que é que ele tem de mais que a gente vai tirar, o que é que ele tem de menos que a gente pode conseguir, né? O João pode conseguir ir na mercearia daqui a algum tempo. Já o José não vai conseguir isso nunca, então não vamos tentar, não vamos perder tempo fazendo o José ir à mercearia, porque ele não vai. Vamos trabalhar isso com o João. Com o José a gente vai trabalhar outra coisa. O José é diferente do João, nunca vão ser iguais, entendeu? Então o P é isso, é saber o que é que a gente pode fazer e até onde a gente pode ir com cada um. Então a gente faz isso e aí a gente vai reunir a equipe, vai reunir os pais e vai passar todas essas informações. A curto prazo, seu filho vai conseguir isso, a médio prazo isso, a longo prazo isso. De 3 em 3 meses eu vou juntar a minha equipe e vou ver o que é que aconteceu, o que é que pode melhorar e o que é que a gente pode mudar. Certo. Às 40 horas, aproveitando, é bem importante isso, chega pai lá dizendo, não, eu quero 40 horas aqui na clínica porque o médico disse que era 40 horas. Não é. É trabalhar em casa, trabalhar na escola, a gente tem que ir na escola, dizer, para falar com os pedagogos e tal, psicólogos, e explicar como é que funciona o trabalho com eles.
eu faço uma espécie de mini PEI e levo para as escolas, entendeu? Para, às vezes, por exemplo, lá eu trabalhava como psicopedagogo com adolescentes que tinham dificuldade de aprendizagem. E aí eu comecei a perceber uma coisa bem interessante. Eu falo demais, viu? Se você tiver que parar. Então eu tinha uns 4 ou 5 que era muito interessante. Eu fui percebendo que eles tinham dificuldade na interpretação da questão. Então, se eu fizesse um exercício de 400 mais 250, eles faziam. Mas se eu dissesse assim, no baú você tem 3 camisas. Seu pai chegou com mais 2, sua mãe chegou com mais 1. Quantas camisas você ficou? Já era. Aí eu comecei a perceber isso em todos eles. Eu disse, cara, que coisa interessante, entendeu? Aí eu começava a fazer eu chamava de PEI, um mini PEI, né, que eu levava para a escola, uma coisa bem direcionada à escola, explicando, por exemplo, que essa criança talvez precisasse, mesmo ela sendo adolescente, de uma pessoa na hora da prova, não para passar a prova para ela, mas para interpretar a questão. Eu fiz muito isso com os meus meninos lá, né? Interpretar a questão. Olha, é assim, fulaninho, é assim, tá pedindo isso e tal. Dar uma ajudinha e deixar ele ir embora, porque depois ele vai embora, entendeu? Muito interessante, doutor Rodrigo. Então, esses processos, eles ajudam até a direcionar esse tratamento, né? A base do tratamento do autismo é o tratamento direcionado. A gente vê o que a criança tem de demanda, como o Frank deixou bem claro. Algumas crianças vão atingir alguns marcos, outras não. A gente tem que saber isso, saber lidar com isso e passar para os pais isso. Né? Porque às vezes a criança tem a nível 3 um pouco mais grave e o pai quer que ela tenha uma habilidade extrema que ela não vai conseguir atingir. E deixar isso bem claro para o pai, para até que ele não crie uma expectativa que depois se frustre, é importante. Esse planejamento, montar esse que é o plano de ensino individualizado, que é esse PEI que a gente tanto fala, é extremamente importante. Às vezes eu pego o Frank, o paciente chega comigo com um relatório, estou usando o método ABA, já começou com o método ABA, já fico pé atrás. Falar método nem ABA é um negócio meio complicado. E fala em ciência. E cadê o PEI? Não tem. Cadê o relatório da multiprofissional? Não tem. Qual o planejamento? Não tem. Cadê os gráficos? No espectro, é interessante, Mara, que a gente consegue mensurar isso, joga em gráfico, atingiu isso, não atingiu aquilo. A gente pode estar aqui, a gente está evoluindo muito na ciência. Sim. Tem muitos protocolos que a gente usa para poder tratar adequadamente. Porque o TEA não é chegar, colocar na sala, mexer com o carrinho, vai próximo, mexer com o outro próximo. Não, é muito mais complexo isso. O tratamento é muito mais individualizado, muito mais trabalhoso e muito mais dedicado, né, do que a simplicidade que às vezes a gente observa muito de forma incorreta. Quanto mais a gente souber dele, mais fica mais fácil a gente trabalhar. Por exemplo, tem a questão do hiperfoco, né, que o hiperfoco, se for demais, ele atrapalha. Eu tinha casos assim, de a gente não poder trabalhar com hiperfoco porque era exagerado. O menino desorganizava quando se falava, quando ele tinha acesso ao hiperfoco. Mas quando é uma coisa razoável, a gente usa como estímulo para ele fazer o que a gente quer. Né? Isso, então é bem interessante isso. Então a gente vai, hoje eu vou trabalhar com quebra-cabeça ou com, seja lá com o que for, com encaixe e tal. Aí ele não está querendo muito fazer aquilo. Aí eu deixo o hiperfoco dele, ele gosta dessas plantinhas, eu deixo meio que próximo a ele, ele vai ficar o tempo todinho olhando para ele, o tempo todinho querendo olhar. Diz, vamos fazer aqui a tarefa, que depois o tio vai deixar você brincar um pouquinho com isso aqui. Aí, isso leva um tempo, viu? Tem uns que a gente consegue da primeira vez, tem outros que consegue da segunda. É tanto que na evolução a gente vai colocar 5 tentativas. Das 5, teve 2 respostas positivas. Qual foi qual foi o reforçador? Como é que você conseguiu isso? A plantinha. Entendeu? Aí para cada um, antes de entrar, a gente tem que dar uma lida para ver o que é as características principais daquela criança para utilizar isso a favor dela. Como é interessante, né? Porque todo tratamento ele tem muita intenção. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Isso é muito interessante. Agora, Franklin, desculpa, eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho também sobre a sua história. Você é pai, né? De um rapaz já, se a gente pode falar, né? 18 anos. 18 anos que tem o TEA no grau 1, não é isso? Conta um pouquinho pra gente dessa história. Interessante. Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Eu sempre trabalhei muito, a gente morava fora em Manaus. Não tinha avó, eu só tinha uma irmã, mas trabalhava demais e não tinha tempo. Enfim, era minha mulher não podia trabalhar. E eu sempre trabalhei com isso, com ONGs, APAI, não sei o quê, e tinha aquelas cartilhas e eu levava para ela, desde o primeiro. E dizia, olha, com 3 meses ele vai virar, com 4 ele vai levantar o pescoço, com 5. E ela ficava super orgulhosa quando eu chegava em casa. Olha, ele já fez isso, viu? Ele já fez isso. Porque ela passava o dia todo estimulando eles. Para você ver como o estímulo é importante. E ela não tinha outra coisa. Eu trabalhava e ela ficava estimulando os meninos. Então, meus filhos foram precoces.
os dois. No último, no caçula, ela começou a perceber aquela coisa de mulher de psicólogo. Eu levava muito material para ela e ela disse, olha, quando a gente liga a máquina de lavar, ele vai para lá, fica de pontinha de pé e fica fazendo assim. De vez em quando ele dá uma girada, ele repete frases, ele fica correndo pela casa. Essa coisa de repetir frases era interessante, que a professora veio até ficou chateada. Não, porque toda vez que eu falo, ele repete tudo que eu digo. Colalia. E os tiques, né? As estereotipias. Que no caso dele era interessante. Ele tinha umas 5 estereotipias que ia se revezando. Ele passava um tempo com uma, aí depois com outra, depois com outra, depois com outra, depois com outra. Tá. O meu filho não fez nenhum tratamento. O tratamento do meu filho foi comigo e ia com a mãe. Sim. Entendeu? Ia dizendo o que ela tinha que fazer e tudo mais. Hoje eu gosto muito de dizer isso aos pacientes, que as mães ficam felizes quando eu digo isso. Eu digo, hoje o meu filho, você só sabe que ele é nível 1 por causa da marcha. Ele tem uma marchinha meio robotizada. E a timidez. Sabe, ele é tímido até comigo. Hoje eu estou separado, então quando eu vou falar com ele, ele fica meio vermelhinho, falando baixinho. Para estudar foi uma luta desde o começo até o 3º ano, mas foi. Né? A mãe chegava mais cedo, ó, tal hora eu já vou estar lá esperando, nem se preocupe. Terminou. O irmão já estava fazendo análise de sistema e ele foi pelo mesmo caminho, só que aí eu coloquei ele numa faculdade semipresencial. Ele só vai fazer a prova. Aí tem que ir com o irmão. Eu não tenho tempo, tem que ir com o irmão ainda. Dessa última vez eu disse, essa prova final, você vai só? Eu fico testando ele. Ele disse, não, eu prefiro ir com o meu irmão. Entendeu? Mas assim, tipo, preocupa, né? Mas eu sei que ele vai trabalhar com o irmão dentro dessa coisa da computação, da análise de sistema, esse negócio todo que eu não entendo nada. Pretendem ir embora para fora e assim, vai namorar, vai casar, como a gente vê aí acontecendo. Agora vai ter uma dificuldade social, né? Quase que sempre, vai melhorar em algumas coisas. Eu tenho um plano, vou aproveitar e vender meu peixe, eu tenho um plano de fazer um grupo, até estava anunciando no Instagram, um grupo de crianças, que eu acho que está vindo muito por conta do meu filho, da experiência do meu filho e dessas experiências que eu estou tendo. Então eu vou criar um grupo de adolescentes e jovens com dificuldade de socialização e independência. Já estou anunciando isso no meu Instagram. Vou juntar uma galera e trabalhar essa coisa. Quero levar para o shopping, quero fazer dinâmica, entendeu? Para eles irem, porque eu tenho isso o tempo todo na minha vida. Vejo isso tanto no consultório como em casa. E acho que vai dar um resultado legal, entendeu? Isso é muito bom. Com esse relato, assim, para a gente já encaminhar aqui para o final, doutor Rodrigo, a gente vê quanto que é importante esse estímulo e mais ainda quando é um estímulo, né, feito por profissionais e o quanto que isso pode ajudar, ainda mais se for em diversos âmbitos, né? Eu achei um ponto interessante que o Franklin falou, que a gente fala muito sobre inclusão, mas a inclusão tem que ser integral. Sim. Porque eu não penso em incluir a criança no espectro também no trabalho. Sim. Né? Veja, ele vai fazer a prova com o irmão. Isso é um tipo de inclusão, deixar o irmão acompanhá-lo nas situações. A gente modular um ambiente de trabalho para aquela pessoa, um ambiente mais silencioso, que ele possa ficar no seu cantinho trabalhando corretamente. Né? A gente fala muito, inclusive, é uma falha nossa, Franklin, do espectro na criança. E esquece que existem adultos e adolescentes e idosos no espectro. Isso, verdade. Sim. E a gente esquece de ter um olhar para essas pessoas também. Sim. Que às vezes a gente pega já com muita ansiedade, com depressão, por se sentir incompreendido. Isso. Então, essa questão de você, até parabenizo a atitude, de tentar pegar essas pessoas e se compreender, fazer uma terapia em grupo, esse grupo que você está montando é muito legal. Porque a gente estende isso para pessoas adultas também, com seus 30, 40, 50, 60 anos, né? Para que as pessoas se sintam incluídas dentro da sociedade e se compreendam. E entender que existem outras pessoas que passam pelo mesmo problema, né? Não estar sozinho no mundo, né? Que isso é importante. Eu sempre sinto que eu tenho uma paciente que eu diagnostiquei ela com autismo com 64 anos. E ela disse, Rodrigo, hoje eu me libertei. Hoje eu sei quem eu sou, hoje eu compreendo o porquê eu era chamada de bicho do mato quando era mais nova, o porquê eu não sabia me comunicar com meus filhos e agredia-os muitas vezes, o porquê eu não queria ter contato com meu marido, né? Aí eu encontrei o filho dela e disse, Rodrigo, agora minha mãe tá que tá, queimou a panela e disse, deixa quieto que eu sou autista. Ela se libertou, se libertar é importante e se compreender, a gente tem que caminhar para esse caminho da verdadeira inclusão, da verdadeira empatia, do verdadeiro tratamento, né, da verdadeira abordagem completa e integral ao autismo. Que mensagem linda para a gente fechar o nosso quadro. Franklin, por favor, contatos e redes sociais, né, para as pessoas conhecerem mais sobre o seu trabalho enquanto neuropsicopedagogo. Franklin_Leal. Franklin_Leal.
Doutor Rodrigo, por favor, também. Vamos lá, Rodrigo Araújo Neuro, né? Um prazer mais uma vez poder compartilhar conhecimento. Cada programa, uma aprendizagem nova, experiência nova, é muito legal. Que coisa boa, adorei o programa de hoje, assim, o quadro de hoje, de a gente poder aprender bastante. Obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço. Doutor Rodrigo, até a próxima quarta. Até a próxima quarta. Tchau. Bom dia. Obrigada. Obrigado. Esse foi o nosso quadro Neuro e Mais de hoje. Muito bom, hein, gente? Muitas informações, a gente sempre aprendendo bastante aqui às quartas-feiras sobre neurologia e neuropediatria. Muito bacana mesmo. Na próxima semana tem mais e, é claro, a gente conta com você. É isso, Bem Assim vai ficando por aqui. Amanhã nós estaremos de volta a partir das 9 da manhã aqui na telinha da TV Mar. Grande beijo. Tchau, tchau.